Resiliência é um valor que nos falta muito para poder completar nossos objetivos. É o que eu diria que mais falta para as pessoas em geral. E não me tiro dessa equação, obviamente, né? Mas é claro, né? Quando você tem pessoas que estudam certos assuntos, né? Como no caso o estoicismo, o como isso transforma a vida delas para melhor, porque há uma questão muito forte, muito prática dentro da doutrina estoica que desenvolve uma capacidade de ação muito forte nas pessoas. Já tem uns anos, né, que o estoicismo furou a bolha dos interessados, né, na filosofia em si e passou a gerar toda uma espécie de movimento de admiradores, né, de pessoas que estavam interessadas em criar negócios voltados a uma espécie de construção de um mindset estoico ou coisa do tipo. E tudo isso tem um porquê, né, muito forte, e isso se desenvolve em torno das figuras que foram os próprios estoicos, né? Então, antes de falar sobre elas, que são três basicamente, as três mais influentes, convém falar um pouco da construção, né, do estoicismo como uma doutrina prática. E para quem não sabe, né, o estoicismo é uma filosofia que tem origem na Grécia, em Atenas, mas que só vai ter assim o status de filosofia mais amadurecida ou vamos assim, mais popular, vamos dizer mais popular, né? Filosofia nunca é algo totalmente popular, lá no Império Romano. Então o Império Romano ele meio que importa, né, isso para poder formar os seus imperadores e também seus generais, né? Não era uma coisa assim institucionalizada, né? Mas onde se tem quando nessa época, né? O sistema de mestre e discípulo é muito forte, então simplesmente se fazia uma corrente, né? Onde os os preceptores, né, eram indicados para para dar formação aos seus alunos, e assim, sucessivamente, a gente pode perceber uma certa tradição nisso, né, um interesse em manter, em passar certos conhecimentos adiante. Então, o estoicismo surge em, em Atenas, como eu falei, a partir de uma figura que já é estrangeira, né, que é o de, Zenão de Eleia, né, o Zenão de Eleia que funda esse movimento na Estoa, né, que é um pórtico do mercado de Atenas, e nesse pórtico ficava justamente é, várias figuras, várias obras de arte. Então ele dava aulas nesse mercado abertas, né, aulas abertas ao público, e perto da exposição de obras de arte. Então ele ficava próximo das imagens belas do mercado, vamos assim dizer. E E justamente Stoa é o pórtico, né? Por isso eles ficaram conhecidos como os filósofos do pórtico, ou seja, aqueles que davam a aula às portas do mercado, né? Então, justamente o estoicismo seria esses os filósofos do pórtico, da porta do mercado. E é curioso isso, né? Porque é engraçado porque na mesma medida em que o estoico estava instruindo, né, aqueles que buscava o seu conhecimento no mercado, né, na frente do mercado, temos também automaticamente um grande trabalho interno em desprezar as coisas mundanas, né? Desprezar no sentido de você não ser dependente dessas coisas. Elas não têm tanto valor quanto nós atribuímos comumente para elas. Então, daí que a resiliência começa a ser construída a partir daí, né? Tem uma história sobre o Zenão, que ele era alguém extremamente forte, moralmente falando, né? E algumas histórias sobre ele, eu vou citar apenas, né, duas, né, onde se diz que quando é, ele, ele quase naufraga
ele era um representante comercial, né, para o seu pai, ele trabalhava para o seu pai, e depois que ele quase naufraga em uma dessas viagens, ele percebe que há certas coisas para as quais vale mais a pena viver. Ele já queria se dedicar à filosofia platônica, né, e tem um momento, ele já era bem abastado, bem rico, né? Mas se diz que ele pega todo esse dinheiro que ele herda do seu pai, que, enfim, hoje vale alguns milhões de dólares, né? Mas, enfim, esses valores são difíceis de calcular, mas ele era alguém muito, muito rico, né? E pega todo esse dinheiro e coloca em livros e bens e em patrocínio de viagens desses seus alunos, né? Ou seja, ele dedica todos os seus bens, toda a sua riqueza à filosofia. E vai dedicar, então, o seu tempo a estudar Platão, principalmente. Outros filósofos também, mas principalmente Platão. Isso é uma primeira história sobre ele, né? Então, ele larga o que tinha de fazer, né? As obrigações comuns e vai se dedicar à filosofia, ainda agora se dedicando a outras obrigações, vamos assim dizer. E também tem uma outra história sobre ele que diz que no momento em que ele já estava em uma idade avançada, num certo dia ele tropeça e sentindo muita dificuldade, né, para se levantar, diz que ele se mata, né? Ele faz ele comete, né? Ele se autoelimina, vamos assim dizer, através de sufocar-se, né? E diz, isso não é possível, né? Você conseguir se matar apenas se enforcando, né? Não sei exatamente como é que seria feito isso, não sei se ele morde a língua, enfim, mas o fato é que essa é a história, né? Então, são elementos representativos para trazer essa imagem dessa virilidade, dessa vontade muito potente, muito presente nele, e entender que para os nossos dias o que nos falta é justamente essa capacidade de resiliência. Hoje a gente diz que os tempos são muito duros, são muito difíceis, e quando comparamos com tempos antigos, são tantos os paralelos que nós podemos fazer que parece que não mudou muita coisa, né? Na verdade, os tempos de hoje nós podemos até considerá-los mais fáceis em muitos aspectos, porém difíceis em outros aspectos, né? Porque como hoje, eu diria que os desafios atuais são muito diferentes dos desafios da antiguidade, e nós não temos uma clareza, um entendimento de como lidar com eles, né? E nós precisamos de resiliência, principalmente no entendimento de como lidar com certas dificuldades da vida, né? Eu diria hoje que o nosso maior problema, não sou eu, né, mas confirma muitos os casos, né, de problemas nesse sentido. O maior problema nosso hoje é mental, é psicológico, né? E por isso tão grandes são as campanhas de saúde mental que se tem, né? E tirando os fatores que necessita de realmente uma medicação específica, né, por qualquer razão, ainda assim as pessoas que não necessitam de uma medicação específica precisam de um cuidado para esse ponto, né? Uma vez que estamos muito acostumados a uma vida exterior, a uma vida das redes sociais, acabamos por esquecer que precisamos tomar conta da nossa vida muitas vezes, né? E só nós podemos fazer isso por nós mesmos. Isso já é um ponto que gera uma certa fragilidade, até porque isso depois vai gerar também uma certa ansiedade, né? Não como algo crônico de uma doença, mas como momentos de ansiedade muito presentes, muito vivos, né? Nisso a gente precisa de uma certa educação para poder lidar com esses problemas, né? Com essas questões diferentes no nosso tempo, das novidades no nosso tempo, mas que não são tão novas assim se a gente volta para esses antigos pensadores, e o estoicismo está entre eles, que nos fala que nós podemos, que nós devemos lidar com as coisas que dependem de nós e não nos preocuparmos com as coisas que não dependem de nós, né? E isso
isso se diz respeito principalmente a quando nós observamos a vida alheia, né? E acabamos gerando um efeito de comparação, né? E trazendo valores ou visões de fora, aplicando para a nossa vida de uma maneira tirânica, assim. Então, todas as comparações que nós fazemos são muito injustas conosco mesmo, porque há todo um contexto que ignoramos e há toda uma individualidade que muitas vezes não se aplica, né? Às vezes a pessoa tem uma vocação de trabalhar em clausura, né, em ficar muito tempo meditando, pensando, escrevendo, né, e no entanto ela acha muito bonito alguém que fala para o público e é muito articulada nesse sentido e acaba se comparando nesse aspecto, mas que ela mesma não se sente bem fazendo aquilo. Para ela aquilo machuca, né, em algum nível, né. No entanto, ela vai tomar aquilo para si como uma necessidade, e isso é uma mentira que ela inventou porque viu nessa comparação uma maneira de se alcançar o sucesso, né? Então, há essa confusão clara aí nisso, né? E o que devemos fazer nesse aspecto é justamente aprender a lidar com as coisas que dependem de nós e buscar essa clareza, né, para a nossa vida, o que é que nós precisamos desenvolver, o que é que realmente nos é necessário desenvolver. Há então 3 figuras principais no estoicismo, que são o Epíteto, o Sêneca e o Marco Aurélio, né? Sendo que os três são imagens vivas do que é o estoicismo em sua essência, do que é a vivência do estoicismo. E por isso que, na minha opinião, que essa filosofia tomou tanto, né, o nosso imaginário recente, né, e se tornou parte assim da cultura pop, né, em algum nível, porque tem esses personagens que são muito coerentes com aquilo que pregam, né? E aí vou voltar a esse ponto da coerência já já. Apesar disso, né, apesar dessa colocação, é importante trazer que muitas vezes o modelo de moralidade, o modelo de conduta mais acabado que eles tinham, quase como uma espécie de mito, né, para eles, era o Sócrates, que foi o mestre de Platão. E o Sócrates como aquele que era um exímio seguidor da virtude e também das leis do Estado, né? Daquele que era capaz de segui-las independentemente do que acontecesse. Então ele era tido como aquele cidadão modelo, aquele que conseguia encontrar a verdade ainda que as pessoas ao redor não a reconhecessem, né? Isso é tomado isso marca a vida de Sócrates de forma muito intensa. Porém, é assim com os outros três, Epíteto, Marco Aurélio e o Sêneca. Sendo que o mais antigo desses é Epíteto, que acaba sendo, que ele é grego, né? Então ele que vai ser depois, né, vamos dizer assim, importado para o Império Romano. E Epíteto que é o autor dessa frase, né, de há que cuidar das coisas que dependem de nós e saber discernir o que não depende de nós, né? A frase é mais ou menos assim: as coisas são de duas naturezas, aquelas que dependem de nós e as que não dependem de nós. Há que tomar conta da que depende de nós. Ou seja, colocar a nossa atenção, colocar a nossa energia para aquelas coisas que estão dentro do nosso escopo, né? Tudo aquilo que está referente à minha ação, tudo aquilo que está referente aos meus sentimentos. Isso é um ponto importante para a gente desenvolver a resiliência, porque um elemento que mina muito a força e a clareza das pessoas são as relações humanas, que são muito difíceis de serem
são muito difíceis no geral, e acabamos por colocar uma grande expectativa na mudança do outro, né? E quando a gente traz essa ideia de tomar conta das coisas que dependem de nós, entendemos que eu não tenho como mudar o outro, né? O outro pode ser um sacana, até um avarento, um mentiroso, né? Enfim, uma pessoa de baixíssima confiança. Mas eu posso mudar a maneira como eu ajo, né, em relação ao outro, ao que o outro me coloca, né? Então, se ele atua de forma mentirosa, se ele atua de maneira não incoerente, eu não preciso perder o meu eixo, não preciso perder o meu senso de valores simplesmente porque ele resolve agir da maneira que ele bem entende. Eu tenho que ter uma fortaleza interior, né, uma resiliência, para poder discernir e aplicar aquilo que é claro para mim, né, que eu devo seguir, né, e mudar justamente a maneira como eu ajo em relação ao outro, né, às vezes ser mais firme, ter mais ou me afastar, ou até mesmo ser mais agressivo mesmo, né? Porque se o outro está invadindo o seu espaço, isso é uma agressão e a gente precisa saber como colocar esses limites, né? Ter isso claro para nós. Isso é algo que é colocado nas cartas sobre Sêneca o tempo todo, né? O Sêneca escreve uma série de cartas e em uma delas ele vai colocar coisas nesse sentido, né? Que o outro só tem poder sobre mim se eu der esse poder a ele, né? Então, por isso a resiliência é uma marca tão forte dentro da filosofia estoica, né? Porque há essa clareza no que podemos cuidar e naquilo que devemos deixar de lado, naquilo que não está no nosso escopo mudar. Eu não posso mudar o que o outro pensa sobre mim, eu não posso mudar o que o outro vai achar das mudanças que eu realizo na minha vida. Eu só posso mudar a maneira como eu reajo a tudo isso e, enfim, é nisso que eu devo focar as minhas forças, né? Epíteto, ele era um escravo, né? Um escravo grego, e ainda assim ele, né, analfabeto, ele ainda assim lecionava, né? Ainda era um professor. Não sei exatamente se ele fez isso depois que conseguiu a sua liberdade ou se ele já fazia isso ainda enquanto escravo, mas o fato é que ele, né, teve muitos discípulos, né, ao longo da sua vida. E um episódio que é muito marcante na vida de Epíteto é a sua relação com seu amo, né, com seu dono, que era uma relação péssima, porque o seu dono ele era muito cruel, né? Então tratava ele como se fosse uma espécie de objeto, né? Um bicho sarnento. E nesses maltratos que ele sofria, eu acho que era Epafrodito o nome do seu dono, do seu senhor, ele acaba quebrando a perna de Epíteto, né? Sem um motivo claro. E Epíteto ele acaba citando isso em algum dos seus ensinamentos, né? Ele fala sobre a vontade, né? E a vontade como essa força que é capaz de superar qualquer barreira, superar qualquer circunstância. E ele fala que a vontade é capaz justamente de superar qualquer circunstância. Ele fala o seguinte: eu sou coxo. Isso é um obstáculo para o corpo, mas não é um obstáculo para a vontade. Então, a vontade acaba por ser esse elemento que nos faz superar qualquer barreira, nos faz superar qualquer dificuldade que apareça no nosso caminho. Ainda que a gente precise se arrastar ou pedir ajuda a alguém ou fazer qualquer outro tipo de atividade,
Se existe uma vontade, existe um caminho, né? Como diz o ditado, que eu não sei de quem é, mas enfim. O fato é que o corpo ele não pode ser uma barreira, um empecilho para a vontade. Se há vontade, de fato, ele vai encontrar um caminho, ele vai conseguir realizar o que ele precisa realizar. E isso nos leva também a um outro elemento, né? Eu sei que eu lembrei aqui que também o Epíteto ele era muito bem humorado, né, nas suas colocações. Uma daquelas que ele fala assim, é, se, se alguém te fala sobre algum defeito seu, né, rapidamente você deve pensar, ele não me conhece de verdade, porque senão não estaria falando só esse defeito, estaria falando esse outro, esse outro, esse outro, né? Sei lá, então, se alguém te chama de guloso, né, aí ele falaria assim, bom, ele não me conhece direito, senão ele ia falar também que eu sou preguiçoso, que eu sou avarento, que eu sou desleixado, qualquer outra coisa do tipo, né? Isso é um traço, né, de ironia grega, né, nos seus ensinamentos que traz uma certa leveza, né? E essa leveza é clássico e característico nisso que a gente chama de resiliência. Num desses ensinamentos ele fala que precisamos ser a maneira de uma manga, né, ou alguma outra fruta assim, que tenha esse caroço duro, né, por dentro. Ou seja, como é a imagem da manga, né? Ela tem uma polpa muito macia, né, por fora, e por dentro, no seu centro, é um caroço bem duro, né? Então, essa imagem desse que é duro consigo mesmo e macio com aqueles que são do seu convívio, né? Então, quando a gente traz resiliência, muitas vezes a gente tem essa imagem de sei lá, um homem zarrão, do tipo, aqueles da década de 80, né? O Schwarzenegger, o Stallone, né? Deve ser muito duro, que não fala direito, sabe? Mas isso não tem nada a ver. Isso é só um preconceito, né, que a gente tem. Quando na verdade a resiliência ele tá principalmente em construir, em erigir esse pilar, essa força interna, e justamente através dessa força o que tocamos fica mais macio, mais mole, mais suave, porque a nossa presença suaviza as coisas e não as dificulta, né? Vou falar aqui rapidamente agora sobre o Sêneca e sobre o Marco Aurélio, acho que são mais citados, né? Dispensam tantas apresentações, mas o Sêneca ele sempre teve uma saúde muito frágil, né? Isso é uma marca na sua vida, sempre, sempre, sempre. E em nenhum momento, né, pelo menos que eu tenha, de tudo que eu li, né, li consideravelmente bem as obras de Sêneca. Talvez muitas delas não tenha tido acesso, mas li alguma coisa, né? Eu nunca ouvi reclamar sobre absolutamente nada a respeito do seu corpo. As únicas reclamações que ele faz são a título de exemplo, né? Então, se ele fala, por exemplo, se estou me sentindo mal-estar no corpo sobre tal coisa, né? Isso pode até me afetar em um certo sentido, mas não deve me tirar do meu eixo, né? Mais ou menos assim, só para dar um exemplo. Ele vai trazer algo assim nesse sentido, mas ele nunca ouvi fazer uma reclamação pessoal. No entanto, ao que parece na sua biografia, é que desde muito cedo, né, ele esteve permeado de doenças o tempo todo, né? E ele nasce mais ou menos na região da Espanha, né? Ou seja, como é que é o nome daquele lugar mesmo? Lusitânia, Espanha, Lusitânia, enfim, ele está naquela região lá da Portugal e Espanha, né, que antes era uma coisa só, né, uma região maior, inclusive. Então, ele nasce mais ou menos nessa região e depois ele vai, né, depois de passar por um longo processo de formação, ele vai ser um político em Roma, né, e acaba sendo um homem muito importante, né, chegando a cargos altos. Se eu não me engano, ele chega até a ser cônsul do Senado, né? E dentro dessa formação ele é convidado a ser preceptor de Nero, né? Sendo que é claro dentro da trajetória de Nero que à medida em que ele conhece Sêneca, ele
ele manifesta uma personalidade muito bondosa, muito correta, e à medida que ele vai se afastando de Sêneca, né, dizem que muito por influência da sua esposa, mas isso pode até ser verdade, mas enfim, se tem quem influencie, tem quem se deixa ser influenciado, né? Então o Nero ele acaba se afastando de Sêneca, inclusive perseguindo, né, o seu mestre a vida toda, né? Até que ele acaba por ser condenado ao suicídio, né? Então, e diz que também, né, nesse momento do seu suicídio, ele não manifesta nenhum tipo de problemas nesse sentido. Então, a imagem do Sócrates, né, que também foi condenado ao suicídio, ele faz isso de forma muito tranquila, né? Sendo que, inclusive, teve dificuldade para morrer, né? Tinha uma força, assim, talvez interior tão grande que demorou, né? E a imagem, né, do suicídio dele meio triste, assim, né? Coloca uma banheira de água quente e coloca ele para abrir, né, as veias, e o sangue fica lá escorrendo naquela banheira, né? Ainda assim parece que ele não morreu facilmente. Só um adendo, né? Para os gregos, existem duas punições que são, assim, as piores possíveis dentro do seu sistema, né? E que acho que os romanos acabaram herdando isso também. Tanto é assim que o Boécio ele vai relatar, né, sobre isso na Consolação da Filosofia, sobre essas punições. A maior das punições não era a pena de morte, né? A pena de morte era a segunda. A maior das punições era justamente o exílio. Ou seja, você ser expatriado, você não ser considerado digno de morar naquele local. Ou seja, você ser um cidadão, né? Que está relacionado até com o próprio Deus que rege a cidade, enfim, como ser filho desse Deus, estar sendo tutelado, né, custodiado por esse Deus que rege essa cidade. E a segunda maior punição era justamente o suicídio, porque a vida é sagrada, já era sagrada naquele tempo, hoje a consideramos mais ainda, né? E justamente pela vida ser preciosa, né? Você ser obrigado a tirar a própria vida era uma pena muito terrível também. Ainda assim, é curioso ver que aquele que tira a sua própria vida ainda era considerado um cidadão, né? Enquanto o expatriado ele não era considerado cidadão. E não ser considerado esse cidadão era pior, né? Uma visão ontológica da coisa, né? Uma visão metafísica da coisa. Lembra um pouco a ideia de céu e inferno para nós, né? Porque a grosso modo, né? Aquele que é expatriado ele não tem mais direito a esse céu, vamos assim dizer. Tem fazendo uma adaptação bem grosseira aqui, né? Mas é isso. Enquanto aquele que tira a sua própria vida ainda tem alguma chance, vamos assim dizer, tá? E, enfim, o Sêneca se passa muito por isso, né? Ela é uma história de muitos percalços em relação às dificuldades que sofre e aos seus detratores, né? Foi perseguido praticamente a vida toda, né? Nesse sentido que eu coloquei. E então a vida pública de Sêneca foi sempre muito difícil, né? Ao tempo todo sendo perseguido, até porque, ao que parece, ele era ainda um dos poucos que lutavam por uma correção, né, no ser humano, por um ajuste, por uma ideia de Estado que fosse coerente com o filósofo, né? Então, e buscava isso, né? Justamente porque buscava isso foi perseguido. As suas
essas incoerências humanas que a gente herda desde os tempos mais antigos aí do Ocidente. Quando então olhamos para Marco Aurélio, né, vemos uma espécie de renascimento nesse sentido, né, uma vez que aquele novo imperador, né, ele traz em si uma ética muito forte, né, uma moral muito bem fundamentada e uma resiliência muito clara, né, uma vez que a gente entende que os seus escritos, o seu livro, a meditações, são escritos que foram feitos para ele mesmo, né, seu diário pessoal. E justamente nesse diário pessoal a gente não vê nenhum tipo de reclamação, né? Não em relação aos demais, por exemplo. Vemos muitas autocensuras, ou seja, coisas que ele colocava reprimindo-se de uma série de erros, né? O tempo todo, toda hora a gente encontra uma reprimenda, né? Uma correção que ele precisava fazer. E o livro é todo sobre isso. Ou seja, ele corrigindo-se o tempo todo, e em nenhum momento reclamando sobre nada. E fazia isso durante as suas campanhas de guerra, né? Então ele pegou um período de muitos conflitos que precisavam ser apaziguados, que precisavam ser administrados e lutados, né, especificamente. Eu acho que o primeiro gladiador ele tem até uma representação disso, né? Acho interessante. E é dele que tem aquela frase famosa, né, do gladiador, né, que o que fazemos em vida ecoa na eternidade. Então era um homem que tinha essa visão de eternidade como um elemento que nos acompanha, né, independente do que as pessoas hoje coloquem como certo ou errado. Apenas aquilo que ultrapassa, né, a história, apenas aquilo que é realmente transcendente vai perdurar no tempo, né, vai ecoar da eternidade. Ou seja, reformulando, né, se o que nós fizemos é realmente mal em essência, vai ecoar pela eternidade. E o que fazemos for bom em essência, exatamente o mesmo, né, vai ecoar por toda a eternidade. E da mesma forma ele vai repetir muitos ensinamentos de Epíteto, né, uma vez que ele teve acesso a muitos deles, né. Então vai falar sobre as opiniões que os outros têm sobre nós mesmos, vai falar para não esperarmos essa benevolência do próximo, mas sim estar dispostos a oferecer muita benevolência, né. Então, e esperar que a todo momento a gente pode encontrar o pior das pessoas, né. Então ele coloca lá uma das passagens que é muito célebre e que sempre se repete, né. Quando você sair na rua, lembre-se que você vai encontrar um avarento, um mentiroso, um lascivo, um preguiçoso, né, um trapaceiro, enfim, uma série de coisas. Você vai encontrar todas essas pessoas no caminho, mas a única coisa que você precisa fazer sobre elas é cuidar para que você não as encontre dentro de ti também. Ou seja, elas podem estar até fora de mim, mas eu não posso permitir me tornar como essas pessoas, né? Isso há um trabalho de convivência muito forte, né, que se faz, de entender que a natureza humana é falha, mas que ao mesmo tempo que eu entendo isso, eu não permito que isso se manifeste ou se prolifere dentro de mim. Então há essa visão de um bom jardineiro, né, que cuida para desenvolver e alimentar a sua árvore, ao mesmo tempo que elimina as ervas daninhas, que são esses vícios que nos assolam. E a resiliência vem justamente a partir disso, né, de entender que todos nós passamos por uma batalha, todo o tempo todo, diariamente. Diariamente nos encontramos com o pior de nós mesmos e o pior dos outros. E precisamos lutar o tempo todo. Precisamos lutar para não sucumbir a essas coisas que nos afetam, que nos puxam, né, para o abismo. E apenas quando a gente aceita isso como uma condição natural da vida, que nós conseguimos então suportar todas as intempéries que nos chegam, né? Claro que, além de uma formação moral
intensa, né, de você se abster de muitas coisas, né? O próprio Marco Aurélio, durante muito tempo, ele dormia no chão, simplesmente porque precisava se preparar, formar o seu caráter para as circunstâncias adversas, né? E ele não tinha necessidade nenhuma de fazer isso também, né? E essa formação era vista como algo muito sério para esses estoicos, né? E justamente por buscar essa formação moral, se conseguia chegar a essa resiliência como uma consequência de uma visão metafísica do homem. Então, enquanto você se olha apenas como um bichinho que tem que comer, dormir, pagar as contas e aqui e ali, né, fazer alguma coisa divertida, você não consegue adquirir essa resiliência, né? Porque a resiliência, ela é uma consequência de observar o homem não mais como um bicho, mas como uma criatura capaz de se conectar com o que existe de divino, de metafísico. Opa, quase cai aqui o violão. De metafísico dentro de nós. Então, é uma visão espiritual do homem enquanto essa força que conecta-se com Deus. E justamente por ter isso, né, por ter essa visão de de como trabalhamos na vida, a eternidade vai nos mostrar, vai ecoar, né, não só para nós mesmos, mas para todos aqueles que nos rodeiam, é que se consegue chegar a essa resiliência de fato, porque do contrário, é apenas uma questão de você ficar se mostrando, né, mais forte ou menos, né, do que o outro. E fica apenas uma disputa de egos, e não é exatamente esse o propósito da resiliência e da formação moral dentro da filosofia, mas sim conseguir com que o ser humano tenha meios de manifestar a sua divindade. E isso vai se refletir nas coisas que nós alcançamos, né, no dia a dia, na maneira como nós qualificamos as nossas relações humanas, mas principalmente numa visão mais transcendente da vida, né, e entendendo que isso tem uma necessidade de ser atendido por si mesmo, não simplesmente porque alguém vai valorizar ou não. Muito pelo contrário, geralmente vão, né, tirar um sarro de você, vão dizer que você é um Zé Ruela ou um idiota porque está buscando coisas que não vão te dar nenhum tipo de retorno, né? Porque justamente é o ponto onde você precisa aprender a trabalhar essa vida interior. O que eu estava falando lá no começo, né? Se nós fortalecermos bem a vida interior, a vida exterior, ou seja, a vida pública, ela passa a ter realmente uma importância maior, porque eu consigo estabelecer elementos que são bons para mim e para o próximo, né? O Marco Aurélio ele fala que o que é bom para a colmeia é bom para a abelha, e o que é bom para a abelha é bom para a colmeia. Ou seja, é um pensamento de universalidade, porque eu não posso ter algo que seja bom para mim ao mesmo tempo ruim para ti. Em essência, isso não é possível, porque a essência do ser humano é uma só. Podemos ter gostos, podemos ter preferências, mas isso não é o bom em si mesmo. A bondade verdadeira, ela é alcançada quando conseguimos atingir a essência humana de fato. E daí que vem a resiliência de fato, né? Quando percebemos que o que estamos buscando é esse bom em sua essência e não simplesmente qualquer coisa ou uma meta que eu vou estabelecer e depois eu vou desistir porque vem uma outra coisa que parece melhor, ou enfim, eu vou mudando, né, de direção. Mas se você tem um eixo bem estabelecido e uma força necessária para alcançar, né, essa força do caráter, essa força moral, se consegue qualquer coisa, basta que você tenha com clareza qual o valor está se buscando. Então o que podemos aprender com o estoicismo hoje é isso, né? O estoicismo ele nasce dentro de uma condição muito difícil, né, de tempos muito difíceis,
e que quando ele traz para nós algumas visões da alma humana como esse elemento realmente poderoso, transcendente, ele em nenhum momento ignora que as condições para se alcançar essa plenitude em vida, elas são sempre muito adversas, né? Então, é como se eu tivesse que... como se minha alma precisasse dar uma mensagem. E nesse processo de dar uma mensagem vai precisar passar por uma série de obstáculos, aqueles obstáculos que o Epíteto falava, né? Que são obstáculos para o corpo, são obstáculos para, sei lá, minha mente, né? Para eu resolver os desafios, mas não são obstáculos para a vontade. Então a vontade habita na alma e a alma precisa encontrar esses caminhos através da força da vontade para poder alcançar a sua plenitude. Então, se a gente coloca todas essas coisas como em voga, né? O entendimento da resiliência se torna muito mais simples, porque é uma vivência natural, é uma necessidade que precisamos estabelecer, porque não há como ser diferente. Eu preciso ser coerente com aquilo que eu sou enquanto essa essência humana. Tá bem? Então, nos últimos momentos, nos últimos vídeos eu tenho trazido muito essa ênfase, né, na formação de certos valores, porque precisamos entender que a busca pelos conhecimentos, a busca por uma vida de estudos, né, ela necessita de uma força moral que dê o seu embasamento, porque do contrário vamos desistir em algum momento, porque virão provas, virão dificuldades e vamos precisar superá-las, senão, do contrário, vamos ficar pelo caminho. Tá bem? É isso. Espero que você tenha conseguido chegar até aqui. Agradeço, né, aqueles que estão comigo até esse momento e obrigado. Vamos ficando por aqui. Caso tenha gostado do vídeo, se dê um like, se inscreva no canal e, enfim, deixa um comentário aqui sobre qualquer coisa que seja pertinente. E até a próxima. Fiquem bem.